Vamos lá. Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos abençoe, a fim de que, através aqui do espaço dos amigos de nosso lar, tenhamos a capacidade realmente de, na leitura reflexiva, chegar ao coração e à consciência dos nossos irmãos. Aqui um grande abraço para a Nelei. Muito obrigado, minha irmã. Ou meu irmão, me perdoe pelo nome, eu não consigo saber. Está como Nelei Patinga, né? Eu peço perdão por não conseguir identificar se ele ou ela, mas de qualquer maneira um grande abraço. Como eu fiz um compromisso verdadeiramente cristão com a Débora, de nas terças-feiras, às 18 horas, fazer a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo a capítulo, breves comentários, e deixar né, nas redes sociais esse registro, né, esse vídeo, a fim de que em algum momento alguém possa... Núcleo Espírita, Luz Espírita, agora é uma sigla, né? É uma sigla. Obrigado, tá, meu irmão? Eu presido uma casa espírita em Brasília e a sigla é PAE, né? P-A-E, Posto de Assistência Espírita. E eu costumo brincar com as pessoas, só ninguém vai ao PAE senão por mim, né? Porque fica em Taguatinga e eu moro em Sobradinho. Eu brinco com as pessoas, onde é que fica o Pai? Calma, eu vou levar você, porque ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Mas olha, brincadeira à parte, um grande abraço para vocês daí do Núcleo Espírita Luz e Esperança de Patinga, que nós possamos realmente fazer nessa leitura reflexiva, ter a capacidade de chegar ao coração, chegar à consciência de cada um. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre a doutrinação de Metelo para grupos de espíritos que vão vir à Terra para um trabalho de socorro. Ok? Adriana, boa tarde, ou boa noite. E Metelo é um desses orientadores. Metelo, considerado um espírito completista, quando ele reencarnou, ele ascendeu bastante, ele foi muito moralizado, e ele tinha realmente o desejo de ascensão, mas quanto mais ele subia, em algum momento ele percebeu que estavam descendo das altas esferas celestiais uma expedição muito grande de espírito acompanhando o Cristo, que estava descendo nos vales das sombras para pegar e ajudar despertando a consciência daqueles que na ignorância estavam mergulhados no sofrimento. Aí ele desistiu da ideia de querer encontrar as altas esferas e continuou trabalhando aqui nas esferas mais ligadas à Terra. Então ele estava fazendo algumas palestras para esses excursionários, esses excursionistas, né, que iriam vir para a Terra. E o André Luiz faria parte de uma dessas excursões, e ele faria parte de um grupo ligado a um processo de 5 desencarnações que ocorreriam aqui na Terra. E ele vai dizendo agora aqui, nesse pedaço do capítulo, Metelo, ele estava exibindo um grande globo de substância leitosa situada na parte central do templo, e ali ele apresentava vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Então Metelo estava utilizando os recursos pedagógicos ou didáticos para dizer o que ele fazia no umbral, com os recursos tecnológicos lá do mundo espiritual. E um desses recursos é exatamente esse globo de substância leitosa, que permitia que, evidentemente, vários quadros, né, com som, imagem direitinho, quadros vivos, né, do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se, diz aqui o André Luiz, da fotografia animada, vamos chamar assim, projetores, né, que ele estava utilizando lá nesse globo leitoso, com a apresentação de todos os sons, com todas as minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele
em seu ministério de bondade cristã nos vales das sombras. Infelizes desencarnados, despenhadeiros de dor, imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. Então ele vai descrevendo o que estava acontecendo nesse globo de material leitoso, nessa descrição dessas tarefas de Metelo nas regiões das sombras. As paisagens analisadas de tão perto através do avançado processo de fixação das imagens que esse projetou nesse globo leitoso lá de nosso lar, emocionavam e infundiam ao mesmo tempo muito medo, terror. Na intimidade dessa massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam melancólicas procissões de desencarnados sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Uma descrição que o André Luiz está vendo da aula dada por Metelo nesse templo, antes deles virem até a Terra com a missão de aproximadamente 30 dias ajudarem em 5 desencarnação. O Metelo está explicando exatamente o trabalho que ele fazia nas regiões das sombras. E aí ele vai fazer, nesse globo, o André Luiz está percebendo, né? Todas essas procissões de desencarnados, céus nevoentos, ameaçadores, cataclismo de natureza magnética, tudo isso didaticamente apresentado a eles, os alunos de Metelo. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores, aquelas procissões de espíritos até desfigurados? Como se sustentariam o ajuntamento de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era divisado ver exatamente ali, atolados em poços escuros de lama e padecimento. Então são quadros que o Metelo está mostrando com muita clareza de como é o Vale das Sombras, como é o Vale de Sofrimento, onde exatamente é o cenário de trabalho dele, Metelo, um completista, um espírito muito evoluído, mas que ele está ali mergulhado nesse trabalho, na tentativa de soerguimento de irmãos nossos que permanecem nas sombras dos seus equívocos. E em dado instante, a voz do Metelo quebrou o silêncio. Muitos de vós, diz o Metelo, sabeis que tenho nesses centros expiatórios os meus pais prisioneiros de torturantes recordações. Detalhe, o Metelo, como um espírito completista, que poderia estar em altas esferas até além de nosso lar, ele está trabalhando nessas sombras porque ele tem parente nas sombras. Eu posso dar um exemplo, nosso lar muito claramente, a própria mãe de André Luiz, em esferas superiores a nosso lar, ligado à família dela, várias vezes tentou, e foi por causa da intervenção dela, através de Clarence, que conseguiu tirar o André Luiz das regiões umbralinas, e ao mesmo tempo ela vai entrar no sacrifício máximo da vida dela como espírito superior. Ela vai reencarnar como esposa de um marido que foi infiel e nesse momento subjugado por 2 ex-amantes, agora vampiras dele, nas regiões das sombras, e ele estava próximo para ir para regiões até abaixo do próprio umbral, porque o umbral é classificado como zonas, vamos chamar assim, de campos magnéticos que começa na crosta terrestre e vai, né, sempre dentro do campo magnético da Terra. E o umbral tem vários níveis, né? Se conta vários níveis do umbral em termos de frequência. Tu tem um nível mais ligado à crosta, tu tem níveis quase que imediatamente após a crosta, mas são níveis realmente bastante densos, são energias muito densificadas em função, porque são energias de campo magnético criadas pela mente doentia de encarnados e desencarnados. Esse é o campo magnético ligado exatamente ao umbral. Umbral é uma palavra que vem do latim penumbra. Umbral ainda não é propriamente dito as trevas, é uma região muito escura, mas é penumbrosa. Treva é abaixo do umbral. Eu estou dizendo que treva está abaixo das regiões da crosta terrestre. Eu estou falando para vocês de seres que estão em regiões subcrostais, né? E isso é muito grave. E André Luiz fala isso com muita clareza naquele livro Libertação.
No entanto, credes, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio. Não é porque eu tenho meus parentes no umbral que eu estou lá, não. Mas é também porque eles estão lá e eu tenho essa ligação afetiva com eles. Porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Ali no templo se reuniam vários grupos de servidores em diversas missões com diversos objetivos, dentre os quais consagravam-se alguns pelo amparo de criminosos desencarnados, ou seja, uma excursão que virá à Terra de alguns membros que vão amparar os criminosos desencarnados. Outros vão socorrer mães aflitas, colhidas inesperadamente pela renovação da morte, ou seja, mães desencarnadas que estão se adaptando ao mundo espiritual. Para quem não sabe, uma criança quando desencarna, ela não recobra imediatamente a condição de adulta, isso é óbvio. A não ser que seja um espírito já esclarecido e que teve uma missão rápida na Terra e ela recobra o seu traje habitual após a desencarnação. Não ficaria como criança após a desencarnação. Mas quase que 99% dos casos, as crianças que desencarnam crianças permanecem crianças nas regiões espirituais. E acolhidas em escolas, elas são alfabetizadas e vão crescendo aos poucos, até se adaptarem e o espírito que está nessas condições poder recobrar a sua condição de adulto antes dessa criança. Mas isso leva tempo. Normalmente a criança ela fica um estágio em colônias, uma delas eles chamam de a Casa da Bênção, no caso exatamente nessa Casa da Bênção, onde Blandina é uma das professoras. Eles estão ali para reencarnar. Então a criança quando desencarna, normalmente é uma programação para uma reencarnação mais rápida. Eles não ficam na condição de criança no mundo espiritual por muito tempo. Eles vêm ou reencarnam ou até se adaptarem a chegar a uma condição de se tornarem adultos na região espiritual, porque há um reflexo da vida mental da criança após a desencarnação muito grande nesse espírito. Eles não recobram imediatamente a condição adulta. Isso é impossível, quase que na maioria dos casos, num planeta como o nosso, de prova e expiação. Então, outro detalhe aqui, outros ainda interessavam-se pelos ateus, então vem grupos para ajudar os que são ateus. Outro grupo vem para socorrer consciências encarceradas no remorso. Outro grupo virá para a Terra também para socorrer agonizantes na crosta, pelos dementes sem socorro físico, ou seja, os que estão na alienação mental, pelas crianças em dificuldades no plano invisível aos homens, ou seja, as crianças desencarnadas, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos, desviados, que nós mais temos no meio religioso, são líderes desequilibrados. Líderes de várias religiões totalmente no desequilíbrio moral. Então eles vêm para socorrer, para dar uma força, para ver se tira essas pessoas dessa ignorância, desses desvios morais. Outras expedições também vão vir para ajudar entidades presas às vísceras cadavéricas após a desencarnação, vão tentar realmente retirar esses seres. Eu vejo que são vários grupos que permanentemente vêm para a Terra com várias missões. E também aqueles trabalhadores de natureza necessitados de inspiração, de carinho. O André Luiz vem com uma missão, com um grupo dele vem para ajudar a observar, estudar e naquilo que puderem colaborar no processo desencarnatório. Para todos possuir um mentor, uma sentença generosa de estímulo e admiração. Então o Metelo está dando aula para todos esses grupos que vão fazer seus trabalhos. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Jerônimo vai ser o mentor durante toda a obra. Metelo, evidentemente também muito superior a Jerônimo nesse caso. Temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora com uma missão de socorro. Muito bem, exclamou Metelo. Que o divino servidor os inspire. Partem com obrigação especializada. Nós temos um médico, um ex-padre, uma enfermeira e o Jerônimo, que é um assistente com um largo conhecimento de vida espiritual. E esse é o grupo de André Luiz. Ele como médico, vai um padre, um ex-padre, vai também uma enfermeira e o próprio Jerônimo. E o Metelo perguntou se eles vinham com alguma tarefa especializada aqui para a Terra, o que eles iam fazer aqui na Terra. E o Jerônimo explicou que sim, nós vamos atender nos próximos 30 dias. Então eles vêm com uma missão de 1 mês aqui na Terra,
para, segundo ele aqui, nesses 30 dias, há 5 dedicados colaboradores de nosso lar, né, prestes a desencarnarem na crosta. Ou seja, nós vamos atender, nós vamos socorrer, nós vamos auxiliar nesses próximos 30 dias a 5 espíritos encarnados ligados ao nosso lar, espíritos encarnados que estão em desencarnação na Terra, estão perto de desencarnar. Eles vão ajudar no processo, vão aprender, porque o André Luiz está com aprendiz, mas você vê que tem um ex-padre aqui, também vai lidar com o processo desencarnatório. Existe uma enfermeira também, então é um grupo de 4 com essa missão. Então foi esclarecido ao Metelo isso, né? E esses que vão desencarnar foram fiéis à causa do bem, e as nossas autoridades aqui de nosso lar encarregaram-nos de atender-lhes nos casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Metelo. Jerônimo acrescentou delicadamente: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Então temos aqui o padre, uma enfermeira e o médico André Luiz, né? Seremos 4 servos em ação ativa na Terra. Compreendo, disse Metelo. Vamos com autorização para efetuar, nesses 5 casos de desencarnação durante um período de 30 dias, nós vamos efetuar experiências, estudos, eventuais auxílios de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. E o Metelo exclamou o seguinte: que Jesus ilumine e conduza o passo de vocês. Eram essas as palavras de despedida do grande professor Metelo. Aí ele diz: retiramos do Templo da Paz, onde foi dada essa aula maravilhosa que o André Luiz e eu descrevi na última reunião. Terminamos aqui esse primeiro capítulo e agora entramos no segundo capítulo. Nós vamos entrar no segundo capítulo, está intitulado como No Santuário da Bênção. Na véspera da partida, lembrando que eles vão ficar 5 dias aqui, um mês aqui, acompanhando 5 desencarnações. E durante esses 30 dias, eles farão estágio. Vocês vão ver, por exemplo, uma coisa maravilhosa, o estágio, um aprendizado que eles vão fazer numa casa chamada Casa de Transição, ou Casa Transitória, uma casa que se movimenta para cima, para baixo e tal, das regiões umbralinas, chamada Casa Transitória de Fabiano. Vocês vão ver o que é essa casa, qual a função dessa casa, que é dirigida inclusive por um espírito de mulher, que é a Zenóbia, e eventualmente substituída, mas ela normalmente é que é a coordenadora dessa casa transitória. Na véspera da partida, Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, ou seja, na chamada jurisdição do Ministério do Auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos palavras de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes do que a nossa. Metelo não desejava partir sem uma oração no templo, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sobre a sua direta responsabilidade. À tardinha, em virtude do programa delineado, encontramos-nos todos em um vastíssimo salão singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. Reduzida a assembleia era seleta e distinta. A administração da casa não recebia mais de 20 expedicionários de cada vez. Lembrando que a expedição de André Luiz, por um período de 30 dias, era composta por 4 membros, além do Jerônimo, que é o grande assistente, coordenador, líder, chefe da expedição, André Luiz como médico, um ex-padre católico e uma enfermeira. Em razão da norma, apenas 3 grupos de socorro prestes a partirem a caminho das regiões inferiores aproveitavam a oportunidade. O conjunto de 12, presidido por uma irmã de porte venerável, de nome Semprônia, que se consagraria ao amparo de asilos às crianças desprotegidas. Então vai primeiro esse grupo de expedicionário, dirigida pela Semprônia, que teria a tarefa de amparar os orfanatos, asilos de crianças desprotegidas. Então vinham para a Terra com essa tarefa, mas antes passaram no templo lá. Existe um outro grupo chefiado por um tal de Nicanor,
é um assistente muito culto, digno, que se dedicaria por algum tempo à colaboração nas tarefas de assistência nos sanatórios, né, aos loucos de antigo hospício. Então, tu veja, um orfanato, um grupo que vai para um orfanato, um outro grupo que irá para um sanatório. E nós, os companheiros encarregados de auxiliar alguns amigos em processo de desencarnação, perfaziam o total de 20 entidades. Então, ali estavam essas 20 entidades, 20 espíritos, para receber as orientações, fazendo a prece final, cometela, etc. Existia um instrutor chamado Cornélio, diretor da instituição lá da jurisdição do Ministério do Auxílio. Atendido por um assessor, palestrava conosco, demonstrando simplicidade, fidalguia, magnanimidade, entendimento. Logo de início, em nossa administração, explicava-nos: procuramos estabelecer o aproveitamento máximo do tempo com o mínimo de oportunidade, eficiência e eficácia. Para concretizar a providência, desde muito, não recebemos indiscriminadamente os grupos socorristas. Aqui nós reunimos os conjuntos de serviço de acordo com as situações a que se destinam. Em dia de recepção aos que vão prestar serviço na crosta terrestre, não atendemos a colaboradores incumbidos de operar exclusivamente nas zonas de desencarnados. Como sejam as estações purgatoriais e as que se classificam como francamente tenebrosas, há que ordenar as palavras, selecioná-las, criando-se um campo favorável aos nossos propósitos de serviço. A conversação, ela cria um ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou até para o insucesso. Além disso, como esta casa é consagrada ao auxílio sublime dos nossos governantes que habitam os planos mais altos, não seria justo nós distrairmos a atenção e sim concretizar bases espirituais com todas as energias ao nosso alcance, para que os governantes possam lançar os recursos que nós buscamos. Compreendemos a extensão das tarefas por fazer e o respeito que devemos àqueles que nos ajudam. Nós precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e, muitas vezes, intromissões verbais perturbadoras e dissolventes. Enquanto lhes ouvíamos as ponderações encantados, imprimiu um ligeiro intervalo às sentenças esclarecedoras e continuou. Aliás, o profeta enunciou há muitos séculos que a palavra dita a seu tempo é maçã de ouro em cesto de prata. Se nós estamos, portanto, verdadeiramente interessados na elevação, constitui-nos inalienável dever o conhecimento exato do valor do tempo, estimando-lhe a preciosidade, definindo cada coisa em situação e lugar próprio, para que o verbo potência divina seja, em nossas ações, o colaborador do Pai. E todos ficaram satisfeitos em relação a essa instrução do Cornélio nesse momento. Ou seja, vocês vão para lá, tome cuidado, vocês estão conversando. Tome cuidado com quem vão conversar. Tome cuidado exatamente qual o assunto a ser levantado. O Emmanuel, aproveitando essa dica dessa passagem, ele diz que na Terra, encarnado e até entre desencarnados, dificilmente um grupo de 5, 6 pessoas consegue se manter em alto nível de conversação por mais de 5 minutos. Então vocês imaginem nós mesmos, né? Eu não consigo ficar mais de 5 minutos conversando coisa sadia. O resto é só coisa que não presta, é só coisa que não tem valor, é só jogar conversa fora, é só conversa inútil. Então é valorizar a nossa conversação. O ideal seria até a gente ficar mais calado do que falar, porque falar coisas inúteis é perder energia mental, porque toda fala vem do pensamento, todo pensamento gera sentimento e emoção. Então a gente precisa saber muito o que vai falar com os outros, como vai falar, o que vai falar, porque você pode falar qualquer coisa para as pessoas, mas você depende de vários aspectos e circunstâncias de como você vai falar. Falar a verdade, oferecer a verdade é uma preciosidade. Você oferecer a verdade para as pessoas, essa verdade é um diamante, é uma coisa preciosíssima. Agora, entre você oferecer a verdade para alguém, que é um verdadeiro tesouro, e você atirar essa verdade, vocês imaginem uma pedra de diamante sendo atirada na testa de alguém. Vai machucar.
Então a verdade, quando ela é atirada, ela machuca. A verdade ela precisa ser ofertada amorosamente e não atirada contra as pessoas. Nada mais razoável e construtivo, opinou Simprônia, que, na realidade, essa Simprônia, ela dirigia pela primeira vez essa expedição de socorro às crianças nos asilos. Ela viria para a Terra com o grupo dela para fazer assistência e socorro aos orfãozinhos encarnados. O dirigente do templo, reconhecendo talvez como nos sentimos necessitados de esclarecimento quanto ao uso da palavra, prosseguiu. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Porque as pessoas ou falam palavrão, falam mal dos outros, falam mal de si mesmo, fica xingando o tempo todo. E ele está dizendo, é lamentável, né, que as pessoas realmente não deem atenção, aqui enquanto encarnados, ao poder da palavra, ao poder do nosso verbo, atualmente tão desmoralizados entre nós. Nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. O André Luiz está aprendendo isso. Olha, cuidado com o que é falado, cuidado com o que vocês vão falar. Eles são espíritos que vão socorrer e são chamar a atenção sobre o que eles vão falar. Então, e ele está dizendo aqui, esse mentor, que a metade do tempo, e eu diria que até mais do que 50% do tempo, nós perdemos em função de falas, de verbos inúteis, conversas ociosas, inoportunas. Isso quando se fala naquelas conversas até mais respeitáveis. Imagine nas conversas desequilibradas. Temos que aproveitar bem o tempo com a nossa palavra. Que a nossa palavra seja realmente um poder de transformação e não de destruição. Não se precatam nossos irmãos encarnados de que o verbo está criando imagens vivas. Quando nós falamos alguma coisa, nós estamos soltando um poder em que vai ser disparado no subconsciente de quem está ouvindo os conteúdos que ela possui. Você não transforma ninguém, mas as suas palavras vão ser gatilhos que poderão despertar maldade nos seres humanos, se for palavras malsãs, palavras inúteis, palavras ociosas, que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou consequências más, segundo a sua origem. Essas formas, naturalmente, vivem e proliferam. E considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações dos encarnados, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Notava-se claramente o interesse que suas definições despertavam nos ouvintes. Vocês estão ouvindo aqui uma palestra que está o André Luiz e vários outros excursionários, né? Estão ouvindo para prestar atenção na missão. Um vai lá para um sanatório, o outro vai para um orfanato, o outro vai acompanhar 5 desencarnantes. O que vocês vão conversar? É muito importante o uso da palavra, do verbo. Em seguida, há uma pausa mais longa, tornou cuidadoso. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, o verbo é uma força indireta de estranho vigor e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Encarregado de assumir a chefia desta casa, trouxemos instruções de nossos maiores para suprimir todos os comentários tendentes à criação de elementos adversos às alegrias e das bênçãos de Deus. É por isso que, graças ao amor providencial de Jesus, temos conseguido a manutenção de um instituto em que os nossos mentores de mais alto se fazem sentir. A ausência de qualquer palavra menos digna e a presença contínua de fatores verbais edificantes
facilitam a elaboração de forças superiores, de forças sutis, nas quais os orientadores divinos encontram um acessório para se adaptarem, de algum modo, às nossas necessidades na edificação comum. Fez um gesto do narrador que se recorda de minudências importantes e informou: principiando os nossos trabalhos modestos, nós experimentamos reações apreciadas. Procurava-se então aqui o templo sem qualquer preparação íntima. Nossos amigos prosseguiam repetindo os cenários da crosta. Então ele criou regras naquele templo em que as pessoas iam por ir mecanicamente, automaticamente, sem consciência, sem raciocínio, sem a capacidade de refletir. E ele mudou o esquema, mudou as regras para que as pessoas fossem preparadas para, ao entrar no templo, aprendessem sobre a força que elas possuem na verbalização. E, evidentemente, quando nós falamos em verbalização, não custa nada, nós que somos espíritas, usar sempre os nossos verbos, as nossas palavras, para edificar. Nós temos diálogos internos, são verbalizações internas que nós conversamos conosco. Na realidade, uma verdadeira falação interna. A gente fica pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, nós conversando conosco. E a gente nem sabe o que está conversando conosco. Isso são as chamadas diálogos internos. Agora, quando ele é verbalizado para fora, se você não tem uma filtragem do pensamento, se você não tem a capacidade de coordenar o pensamento, ficar nessas chamadas reverberações mentais, na verdadeira ruminação mental, pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, sem dar conta do que está pensando, vai falar muita besteira. Muito mais do que 50% daquilo que nós verbalizamos são coisas inúteis, que nós poderíamos aproveitar melhor. Porque sabe por que eu digo isso? Porque toda palavra vem do pensamento. Quando nós pensamos, em algum momento nós vamos verbalizar. Porque a verbalização vindo do pensamento vem do mundo mental. Nós somos mentes, nós temos um corpo e somos espíritos. Então, dentro dessa realidade, o corpo vai refletir o pensamento verbalizado se eu estou pensando coisas boas ou coisas ruins. Vamos dar o exemplo de pessoas que ficam falando mal dos outros, vendo o lado negativo das pessoas ou das situações. Ela não está emitindo, ao estar verbalizando para alguém, nenhuma energia positiva. Muito ao contrário. Ela está emitindo energias profundamente tóxicas que vão alcançar a outra pessoa através de quem está ouvindo também, fora os desencarnados que ouvem também e que no leve trás eles acabam realmente criando um clima de muito dissensões, inimizades, desuniões. Então, quando nós estivermos ouvindo alguém que esteja falando mal de alguém, ao invés de nós sentirmos prazer de estar ouvindo o erro do próximo, vamos usar um amor incondicional, vamos usar a renúncia, vamos usar a compaixão, vamos usar a humildade, vamos usar a mansidão para não entrarmos nessa. Que o fofoqueiro fale, o problema é dele, mas que nós não aceitemos. Quer falar mal dos outros, fala para quem você quiser, para mim não. Normalmente nós não fazemos, parece que nós gostamos do mal dos outros, gostamos de ouvir coisas mal dos outros. Isso não é bom, porque quando a gente gosta, no fundo, alguém que fala mal dos outros para mim, vai falar mal de mim para os outros. Isso é muito natural. Fofoqueiro é assim. Pessoas que sempre quando falam mal dos outros para você, vai falar mal de você para os outros também. É o leve trás, né? Então a gente precisa ter cuidado naquilo que está ouvindo, naquilo que está falando. Aproveitar o nosso tempo. Porque verbalizar é uso de energia mental. Você está gastando energia inútil quando fala coisa ruim. Quando fala coisa boa, você está canalizando uma energia de uma forma preciosa. Está valorizando a energia mental. Perder energia mental com palavras vãs, ocas, é o que está sendo ensinado aqui para espíritos superiores, espíritos bons, melhor que nós. André Luiz, um Jerônimo, está aqui um padre católico, está aqui uma enfermeira e outros tantos, vão fazer vários trabalhos na Terra. Então é um capítulo que nos chama a atenção para que nós possamos procurar disciplinar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e a verbalização daquilo que nós queremos conversar. Devemos administrar os dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens faces ao personalismo inferior. Ele vai dar o exemplo, e eu poderia praticamente... não digo que eu vou encerrar agora, que eu vou contar para vocês essa questão de religião externa, de religião interna,
termos a capacidade de administrar os dons espirituais como quem dirige um armazém de vantagens fáceis, não dentro de um personalismo inferior, mas de um esforço de auto-espiritualização, é nós criarmos uma base para entendermos de que nós podemos buscar em nós, e encontraremos em nós, todo o potencial de religiosidade, ou seja, um contato direto com Deus, sem necessariamente intermediários. Eu vou explicar. Todos nós ouvimos falar do grande cientista Albert Einstein. O Einstein, ele escreveu um artigo que ele intitulou Cosmic Religion, em seu livro Out My Later Year. Neste livro dele, dentre outros assuntos, ele vai exatamente abordar sobre a questão desse comportamento, né, religioso extrínseco, ou seja, você fica escravo a uma religião fora de você, a uma igreja, a líderes religiosos, etc. Inclusive dentro do espiritismo também, nós criamos ídolos, nós criamos deuses, nós criamos quase que santos, não, oradores muito santificados. A gente tem que ter um pouco de cuidado, a gente perde a autonomia. E o Einstein, no seu artigo, como eu falei, Cosmic Religion, que é a religião cósmica, ele diz o seguinte: esse movimento nosso de ficar idolatrando os outros é muito escravizante, aprisiona-nos bastante, e as religiões são aprisionadoras também. Na verdade, após esse posicionamento, Einstein e muitos outros cientistas têm vindo trabalhando exatamente o conceito de religiosidade e a espiritualidade intrínseca. O que é isso? É você investir em sua religiosidade, ou seja, em sua capacidade de religar com o Criador na sua onipresença dentro da sua consciência, porque as leis divinas estão em nossa consciência. É você tentar contactar e manter essa conexão possível com o Criador em você. Porque Deus, como eu disse, é onipresente. Ele está presente em cada um de nós. Na sua onipresença está presente, desde o verme dos bichos mais infinitos, infinitamente pequenos, como os macro, como as grandes galáxias. Deus está em tudo. Deus é onipresente. Então Einstein, ele aborda a questão dessa religiosidade intrínseca como sendo a nossa comunhão perfeita com Deus. É você ser o responsável dessa religação com Deus em você, sem necessidade de coisas externas, sem necessidade de templos nenhum. Você vai encontrar Deus em você por um esforço através do uso do seu pensamento, dos seus sentimentos, que o sentimento vem do pensamento, e das suas emoções, que vem do sentimento e vem do pensamento. E o pensamento não vem do nada, o pensamento vem do mundo mental. Então, o nosso mundo mental, na realidade, são todas as nossas experiências. Nós temos um mundo mental, mas nós não somos o mundo mental, nós somos espírito. Então, nós somos espírito, temos um mundo mental e temos um corpo físico. Sem intermediários, ou seja, a comunhão perfeita com Deus é não precisarmos de intermediário, sem qualquer prática de trocas mercantilistas. Por exemplo, a simonia. O que foi a simonia? Esses pactos vergonhosos que muitos religiosos fizeram com promessas vãs, em que o clero comprava ou vendia indulgências em um período da nossa história, né, e vários sacramentos, várias bonificações eclesiásticas, dando títulos, né, nobres para certos à custa de dinheiro. Neste nível elevado de religação cósmica, nós conseguimos nos conectar com as coisas, com as circunstâncias mais profundas do universo. Sem intermediário, eu com a vida, eu sou pertencente do universo. Nós construímos com liberdade uma relação profundamente harmoniosa com a vida. Quando eu começo a encontrar, através da minha espiritualidade, a própria religiosidade intrínseca, não fora de mim, dentro de mim. É todo um convite para trabalhar o autoconhecimento. Eu estou falando da Cosmic Religion de Albert Einstein, não estou falando de um qualquer um. E ele nem é consagradamente um líder religioso, é um cientista. E ele vai tocar nesse assunto a partir da qual nos abastecemos da energia amorosa do próprio universo, da vida. E o universo, seja dos micro-organismos, dos micro-seres, ao macrocosmo, às galáxias mais distantes. Isso é possível através do exercício de uma reprogramação do mundo mental. Atualmente, já é um conceito habitual, e eu digo e confirmo para vocês que é um conceito bastante habitual, de vários cientistas até, sobretudo no mundo mais ligado ou à psiquiatria,
ou a psicologia. São pessoas mais ligadas às problemáticas do comportamento mental. Numa relação de subnível, o cientista, diz aqui o Einstein, né? Denominou a religião do medo, do qual a humanidade teme a Deus e rende culto para ser protegida das atribulações da vida e por medo de punição. O que ele está dizendo? Existe essa religião imposta pelas religiões clássicas tradicionais, que eles chamam de religião do medo, onde nós tememos a Deus, porque Deus tem que ser amado, Deus precisa ser amado e não temido. Então, esse temor a Deus, nós rendemos culto para uma suposta proteção, né, das dificuldades da vida, porque temos medo da punição. As religiões nos impõem esses medos do inferno, do demônio, do Satanás, e você fica sem a sua autonomia, você fica preso a esse comportamento, né, que é um subnível religioso, que é uma religião que nos leva ao medo. Medo, e vamos render culto de todo, e às vezes até querendo comprar libertação ou salvação, tentando nos proteger da dificuldade da vida por medo de sermos punidos. É uma religião tacanha, não te ajuda em nada. Ele continua num outro desnível de religiosidade externa, ou de religião, né, que ele chama de subserviência. Ele denominou de religião da angústia, não do medo. E o da angústia é onde as pessoas, os religiosos, são totalmente manipulados pelas castas sacerdotais. Essas castas que teriam um suposto poder de fazer uma intervenção junto a Deus, porque eles são os legítimos representantes de Deus, para nos libertar das nossas angústias sociais. E ele chama então de subnível religioso da angústia, a religião da angústia, do medo. Você tem medo, você realmente faz tudo no culto que te exigem para você realmente não ser punido. E aí, para você não viver as angústias sociais, eles criam também o subnível de uma religião da angústia, em que você tenta se libertar das angústias através exatamente dessas castas sacerdotais que se colocam supostamente como os legítimos representantes de Deus. E eles manipulam exatamente, totalmente o nosso comportamento com supostos poderes em fazer essas intervenções junto a Deus para nos libertar da angústia. É uma presunção religiosa. E as pessoas fazem perante seres humanos como nós, mas supostamente se colocam exatamente como poderosos, representantes legítimos de Deus, homens de Deus. Todos nós somos seres de Deus. Eles são sacerdotes como qualquer ser humano. Nós temos o sacerdócio da vida, não precisamos necessariamente desse sacerdócio externo. É isso que eu estou dizendo por mim, eu estou falando e aceitando plenamente as ideias de Albert Einstein, de uma religião mais cósmica e não uma religião estabelecida por homens que, supostamente representantes de Deus, conseguirão nos salvar das nossas angústias. Não é assim que acontece, não é assim que nós sairemos da nossa angústia ou do nosso medo. Nas características da religiosidade intrínseca, diz o Einstein, no meio de religião cósmica. Quando ele vai falar da religião cósmica, e é muito difícil transmitir um sentimento cósmico a alguém completamente preso, escravizado, algemado, encabrestado em dogmas. É muito difícil. A pessoa dogmática, ela não consegue romper com os dogmas da sua cabeça, com as suas crenças limitantes. Ela não consegue se libertar disso. Consegue. Se ela se esforçar, tiver novas informações, bons orientadores, consegue sair com o tempo e com muito esforço. Especialmente porque não lhe corresponde a qualquer concepção antropomórfica de Deus, que é uma visão que as pessoas têm. Um Deus que atende mais uma religião do que outra religião. Um Deus que alguns até dão nome para eles, etc. Um Deus antropomórfico, um Deus estranho. Um Deus jamais onipresente, porque é um Deus com características humanas. Quando é exatamente o contrário. Deus criou o ser humano por amor e para o amor. Então nós somos criaturas, Deus é o Criador. E o grande gênio, por exemplo, vai falar, os grandes gênios religiosos de todos os tempos, diz Alberto Einstein, distinguiram-se por possuírem este senso de religiosidade cósmica, por não reconhecerem necessidade dos dogmas, muito menos de um Deus concebido à imagem do homem. Por isso, nenhuma igreja tradicional aceita a religião cósmica. E o Einstein assevera que é precisamente entre os denominados heréticos de todos os tempos que nós encontramos homens que foram inspirados por essa elevada experiência religiosa cósmica. Porém, esses tais foram considerados, em muitos casos, pelos seus contemporâneos, como ateus,
e às vezes até mesmo como santos, na contradição. E por esses anos ele vai lembrar alguns nomes de pessoas que tiveram uma visão de uma religião cósmica. Por exemplo, Demócrito, Francisco de Assis, o próprio Spinoza se assemelham. Embora o Baruch Spinoza tinha uma tendência meio que mais panteísta, mas de qualquer maneira tinha um pensamento. Ele inspirou muito o próprio Einstein, o grande poeta Baruch de Spinoza. Como pode o sentimento religioso cósmico ser comunicado de uma pessoa a outra se não conduz a nenhuma noção definida e limitante de Deus e a nenhuma teologia? Na sua perspectiva, a função mais importante da arte e da ciência consiste em despertar e manter vivo esse sentimento de religião cósmica em todos os que sejam receptivos a Deus. O homem que está profundamente convencido da função universal da lei, da causalidade, não pode em situação alguma considerar a ideia de um ser que interfere no curso dos acontecimentos mais comezinhos. Em outras palavras, nós não podemos, inclusive, também conceber, ter espaço para uma religião do medo, uma religião da angústia, nem mesmo uma religião social ou moral que acaba nos aprisionando. Porque as religiões dogmáticas nos aprisionam a mente, nós ficamos com a mente muito limitada. Eu estou falando tudo isso com um corolário exatamente do que o Metello e outros que estão dando aula para o André Luiz antes dele chegar aqui, em termos do uso da palavra. E eu estou entrando exatamente nesse processo de você encontrar em você a sua religiosidade, a sua capacidade de introspecção também da sua espiritualidade. De modo algum pode conceber um Deus que recompensa e castiga, porque Deus não recompensa, Deus não castiga. Na visão mais profunda da religião cósmica e da religião que o Espiritismo nos traz, embora vocês vão encontrar muitos termos católicos nas próprias obras básicas, por exemplo, Livro dos Espíritos, e toda a obra básica você vai encontrar a palavra castigo, punição, mas Deus não castiga. Nós hoje ressignificamos, Kardec ele utilizou porque na época, depois da Revolução Francesa, ainda eram consagradas algumas palavras do qual Kardec não encontrou outros termos. Essa visão de punição ainda existia. Alguns espíritos ainda tinham essa visão em algum momento e trouxeram a palavra punição, castigo, censura. Mas Deus não censura, Deus não pune, Deus não castiga, jamais faria isso. Deus é amor. E o que o Ar está nos trazendo para nós é exatamente essa ideia de um Deus amoroso, um Deus que ama. Deus é amor. Deus nos criou para o amor e por amor. E mais do que isso, né? Se Deus não pune, Deus não castiga, Deus não censura, o que Deus faz? Deus ama. E como Deus não é com características humanas, Deus nós podemos imaginar como sendo a fonte mais pura de amor, a energia mais pura de amor. Então Deus é amor. Se Deus é amor, Deus ama, Deus não pune, Deus não condena, Deus não censura. Existem as leis de causa e efeito, mas a lei de causa e efeito também não é punitiva. A lei de causa e efeito é um mecanismo para que nós nos protejamos de nós. Não é uma lei que me pune, é uma lei que me corrige, me convida a reaprender o que eu errei. E tem uma outra oportunidade para aprender, mesmo que seja sob dores, mas isso não é castigo. A dor é um convite para o amor. Eu que transformo em sofrimento. Aí parece que é castigo, mas Deus não castiga. Os mecanismos das leis divinas não são punitivas, nunca foram. E o Einstein, lá em Religion Cosmic, ele vai mostrar para nós. Eu estou falando das ideias do próprio Einstein. De modo algum nós podemos conceber um Deus que ou que recompensa ou que castiga. Não existe isso. Deus é amor, Deus ama. E aquilo que nós chamamos de dor é o convite para o amor. Então não é a dor, é só fazer uma ressignificação da dor, dar um novo significado diante da dor, que todos nós passamos por ela. Já que o homem é regido pelo código moral das leis da consciência, por este motivo, historicamente, a ciência foi acusada de prejudicar a moral religiosa, contudo, isso é um equívoco da própria religião. E como o comportamento moral do homem se fundamenta eficazmente sobre a simpatia ou os compromissos sociais, de que modo algum implica uma base religiosa, teológica e dogmática? Claro que não. Desde o primeiro dia, porém, amparados na delegação de competência que nos foi concedida, golpeamos fundo o velho hábito, diz aqui o André Luiz. Durante alguns dias nós gastamos um tempo ensinando a reverência devida ao Senhor, a necessidade da limpeza interna do pensamento, a abolição do horrível costume de tentar o suborno da divindade com falaciosas promessas e, quando sentimos conscienciosamente que as lições estavam
findas, iniciamos a aplicação de medidas retificadoras. Registros vibratórios foram instalados. Aqui ele começa a dizer exatamente sobre essa questão de comportamento, as inadequações dos nossos comportamentos religiosos. Veja que abolirmos esse horrível costume de tentar o suborno de Deus com falaciosas promessas. Eu prometo isso, meu Deus, para fazer aquilo, fazendo uma negociata, inclusive até no trabalho assistencial. Porque tem pessoas com fazeção de coisa, dando muita coisa para os outros, mas querendo barganhar com Deus salvação. Eu vou ajudar os pobrezinhos, vou catar piolho lá na periferia para que eu seja salvo. Isso é barganha. Não se faz um trabalho assistencial com esse tipo de comportamento como um suborno para poder ganhar de Deus uma recompensa, porque eu sou bonzinho, sou caridoso. Nem a caridade, isso é assistencialismo. A caridade verdadeira, como a entendia Jesus, é exatamente benevolência, indulgência e perdão. 886, Livro dos Espíritos. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então o que nós chamamos de caridade não é caridade. Muitas vezes é exatamente esse suborno, uma tentativa de suborno, de barganhar com Deus salvação. Sobre outras palavras, né? O Nosso Lar, Alvorada Nova, né? Campo da Paz, vamos lá para essa região, porque eu estou sendo bonzinho aqui, estou ajudando os pobrezinhos. Espera aí, é muito importante o trabalho da beneficência, mas ainda não é a benevolência. Se você faz a beneficência com benevolência, indulgência e perdão, é a verdadeira caridade. Mas não há interesse, não há suborno, não há nenhum tipo de uma intenção, ainda que subconsciente, de negociar com Deus. Estou fazendo aqui, mas eu quero ali, tá? Não é assim que funciona. Mas eu vou deixar para a próxima reunião, a partir desse diálogo, né, depois dessa reflexão com o Humberto Astor, exatamente o que os espíritos estão orientando André Luiz, como médico, a um ex-padre católico, a uma enfermeira e ao próprio Jerônimo, do qual nós vamos saboreando a narrativa de André Luiz, aprendendo com ele. Aqui nós aprendemos a questão da palavra, aprendemos a questão da religiosidade intrínseca, da religião cósmica de Einstein, né, e a questão da nossa espiritualidade, trabalhar bastante a nossa realidade espiritual. Dito isto, eu fico por aqui, mando um abraço para todos vocês que tiveram uma paciência de nos acompanhar até aqui. Terça-feira, às 18 horas, estaremos mais uma vez dando sequência ao estudo Obreiros da Vida Eterna, do qual, de uma forma muito graciosa, muito gentil, muito fraternal, a Débora nos cedeu nos espaços da criação dela, da Amigos de Nosso Lar. Um grande abraço para todos vocês, com todo carinho, com muito respeito também. Espero que eu possa ter tido realmente capacidade de penetrar no coração e na mente de cada um de vocês. Um grande abraço, tá bom?